Olá, eu sou o Santino, e esse vídeo eu gostaria de fazer para o meu eu do futuro. Eu nem ia fazer ele para o YouTube, que é gravar com o celular mesmo, só que eu decidi fazer nesse formato na esperança de poder ajudar alguém. Eu acho que essa necessidade de ser visto, reconhecido pelo outro sempre existiu. O ser humano ele sempre quis ser percebido, admirado, mas a cultura de todas as mídias sociais parece que projetou essa necessidade de uma forma muito mais intensa. E hoje eu quero falar justamente sobre o perigo de viver para ser visto pelos outros. Toda vez que a gente procura ser visto por alguém, a gente está buscando uma aprovação daquela pessoa. O problema disso é que a gente se rebaixa. A gente acaba implorando por reciprocidade, por atenção, por aceitação, porque pessoas elas são contraditórias. Hoje elas te aplaudem e amanhã elas estão te vaiando. Esse livro, O Desejo de Agradar Outros, do Louis, ele vai apresentar uma solução interessante para isso. A gente pode escolher trocar o desejo de agradar o olhar de muitos pro desejo de agradar o olhar de um só, que é o nosso criador. Sabe o que o desejo da aprovação dos outros vai te custar? Vai te custar tudo, o seu destino. Esquece, se você tem claro o seu propósito, você não vai chegar no seu destino sem frustrar as expectativas de alguém, sem ser mal interpretado pelas pessoas do seu entorno social, sem desagradar. Porque a opinião alheia, a opinião das pessoas entra em colisão com a opinião de Deus e aquilo que ele tá te direcionando. Mas sabe qual é o problema desse desejo desordenado pela aprovação alheia? É que eu começo a perder a noção do meu valor. Eu começo a achar que o meu valor, ele tá naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo. Que o meu valor, ele vem do quanto eu sou admirado. E, claro, você vai ser gentil, você vai ser generoso, você vai ser respeitoso, mas você não vai correr atrás da reciprocidade dos outros, porque o seu valor vem daquele que te fez. Você é imago Dei, portanto você é imagem e semelhança do Deus criador. E identidade, ela é filiação. Identidade ela é ortogada pelo pai. E conforme eu fui lendo o livro do Louis, ele vai trazendo que a raiz de tudo isso é o orgulho. Então a pessoa que tá mais preocupada em agradar os outros, ela investe mais naquilo que é externo, não naquilo que é interno. Então ela vai investir recursos, investir tempo naquilo que é visto, porque ela vai ter um reconhecimento mais rápido. Agora a pessoa que tá preocupada em agradar a Deus, ela vai se preocupar mais com aquilo que ninguém vê. Deus ele avalia com base no que há no interior, e não conforme um homem que só enxerga o que tá no exterior. Mas sabe de uma coisa? Só quando a gente agrada a Deus a gente encontra contentamento e satisfação. A própria Madonna deu uma entrevista falando que todos os dias ela tinha que provar quem ela era. O ego, ele faz isso com a gente. A gente tem que provar o tempo todo. A gente tem que inflar o nosso ego quando a gente faz alguma coisa pra provar que o nosso valor tá aqui, ó. Eu tô fazendo algo, eu tenho valor. E aí quando aquilo acaba, quando aquilo passa, eu já preciso produzir uma outra coisa. Eu preciso entrar em um outro projeto. Porque eu só tenho valor quando eu tô fazendo alguma coisa. E se eu parar de fazer? Eu não sei quem eu sou, eu perco meu valor. Imagina que a gente é um iceberg. E 10% é aquela parte visível, 90% é o que está submerso debaixo d'água. Então os 10% é aquilo que eu mostro para a sociedade, é a minha aparência, é aquilo que eu faço, são esses vídeos aqui, são as nossas redes sociais, é o nosso trabalho, aquilo que a gente mostra, aquilo que é visível. E 90% é o nosso caráter, é a nossa bagagem, a nossa história, aquilo que ninguém vê. E eu tenho muito medo, sabe, de encontrar com as pessoas e durante as conversas elas só encontrarem os 10%. Elas não encontrarem algo além daquilo que eu aparento nas minhas redes sociais, nos vídeos aqui que eu produzo. Então é por isso que eu tô cada vez mais olhando pra essa parte que não é visível, que ninguém vê, que é profunda. E eu acho que o problema da sociedade no geral com a influência das redes sociais é que a gente começou a hipervalorizar os 10%. A gente começou a se preocupar tanto com os 10% que a gente acabou fazendo dos 10% 90% da nossa mente. E isso tem gerado ansiedade, tem gerado, muita preocupação com a minha reputação, e isso tem ocupado o espaço que não deveria ocupar. E a gente tá cada vez mais distante daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é eterno, que é o nosso caráter. Tudo se torna fútil quando a gente não coloca um propósito eterno. O Louis Priolo, ele faz uma distinção muito interessante na página 30. Ele fala assim: alguém que vive para agradar os outros não é um pacificador, mas um amante da paz. Um pacificador está disposto a suportar o desconforto de um conflito na esperança de produzir uma solução pacífica. A paz, na verdade, não é a ausência de conflito, mas a presença da verdade. É você se posicionar. Isso me fez pensar muito, porque muitas vezes eu me peguei pensando: "Não, eu não vou discutir, eu não vou me posicionar, porque eu sou maduro, eu vou ficar aqui na minha". Na verdade isso não é maturidade, isso é covardia, porque a pessoa madura, ela não tenta promover uma paz ilusória na presença de tantas mentiras, mesmo que doa, mesmo que machuca, mesmo que seja desconfortável, mas ela vai se posicionar. Quantas vezes a gente não se posiciona, a gente não defende aquilo que a gente acredita, com medo de ficar um clima estranho, sabe, com medo de, não ter a aprovação das outras pessoas. E eu vivi isso na prática. Eu trabalhava como filmmaker e acompanhava um empresário. E certa vez ele se reuniu com outro empresário muito influente, dono de muitas empresas, e ele levou uma moça muito bonita com ele, pra ajudar ele a convencer o empresário do que ele queria. E não era pra eu gravar, porque era algo sigiloso, então estava na mesa junto com eles, e eles depois que discorreram o assunto da reunião, eles começaram a entrar em uma questão mais particular, pessoal.
E a moça, ela começou a falar que era importante se conhecer, se autoconhecer. E aí o empresário, ele se abriu pra moça. Ele começou a falar que ele estava se separando do casamento dele, porque ele tinha casado sem se conhecer, e ele precisava se conhecer. E aquilo em mim gerou um incômodo. E naquele momento, Deus me lembrou uma frase e ele falou que era pra eu falar. Só que eu fiquei com medo, eu falei: "Deus, não, como é que eu vou falar? Imagina, eu vou entrar aqui, eu não falei nada até agora, eu sou o filmmaker daquele empresário e eu vou falar para o outro empresário essa frase? Não, eu não vou falar isso não, imagina". E Deus me incomodou de novo: "Você vai falar". E aí eu olhei pra ele e eu falei: "Olha, licença, deixa eu só falar uma coisa. Você quer se conhecer? Não gaste tempo procurando se conhecer. Gaste tempo procurando conhecer aquele que te criou e ele vai apresentar a pessoa maravilhosa que ele criou, você". E aí ficou um silêncio. O cara já era casado e tinha filhos, e estava querendo se separar, porque ele precisava se autoconhecer. Eu falei: "Olha, não, você precisa conhecer Deus. E Deus ele vai te apresentar quem você é, e ele vai apresentar uma solução pra você pra restaurar esse casamento". Então eu me impus, porque estava um clima muito estranho no lugar. A moça estava querendo seduzir ele pra conseguir algo, e aquilo estava me deixando muito desconfortável. Então, eu me posicionei. Eu pensei assim: "Nossa, eu vou perder o emprego". Eu não sei, eu me impus assim. Na hora que eu saí, esse empresário, eu fui cumprimentar ele, né, me despedindo, e aí ele falou: "Você é muito inteligente, rapaz". E aí no outro dia eu tive que voltar pra lá. Ele falou: "Eu gostei tanto de você que eu vou te dar um voo de helicóptero". Do nada. Eu não agi como um termômetro. E aí entra um conceito muito interessante. Você é um termômetro ou um termostato? O termômetro, ele se adapta à temperatura do ambiente. Então ele não se coloca, ele não se impõe, ele não muda nada, porque ele se adapta. Olha só o que o Louis fala na página 65. O desejo intenso por elogio e aprovação dos homens coloca a pessoa em servidão ao homem, tentando-a a tomar decisões com base no que os outros irão pensar sobre ela, em vez do que Deus irá pensar sobre ela. O desejo intenso pela aprovação humana te coloca como escravo. Olha que coisa. E é por isso que a hipersensibilidade, tudo te fere, tudo machuca, tudo te aflige, tudo mexe com você, nada mais é do que um orgulho. E é a raiz do desejo de se sentir visto, de se sentir amparado pelos outros. Na verdade, o desejo de ser validado pelos outros é o nosso desejo de ser amado. E Deus ele supre esse desejo. Quando a gente recebe ele, a gente recebe um amor eterno, um amor avassalador, que não deixa lacuna. Ele é o fogo consumidor que consome todo o vazio, toda a falta. O que te faz escravo é que você acaba tomando as suas decisões baseando-se no fato do que a outra pessoa vai pensar. Eu lembro que na minha faculdade, quando eu tive que fazer meu TCC, Deus falou que era pra fazer ele sozinho. E os meus amigos, eles são muito importantes pra mim, sabe? Eu fiz praticamente a faculdade toda filmes com eles e no último semestre falar: "Olha gente, eu vou fazer sozinho, desculpa, eu quero fazer sozinho". Eu acredito que ainda assim, eu fui, em algum momento, mal interpretado por eles. "Caramba, o Lucas quer fazer sozinho, porque será que é um orgulho? Será que é uma vaidade? Será que ele acha que ele é melhor que a gente?". E se eu fosse ficar alimentando o que que os meus amigos iam achar, eu ia ficar paranoico e eu não ia fazer, porque o medo ia me paralisar. E aqui, ele vai falar, na página 162, o Louis ele convida a gente pra pensar em uma equação. O amor, ele é oposto ao medo. O amor é oposto ao egoísmo. Agora veja o que que sobra quando você fatora o amor da equação: medo e egoísmo. O medo e o egoísmo são resultados. Nós também podemos demonstrar gramaticalmente o mesmo relacionamento entre medo e egoísmo. Considere essas definições. O amor é estar mais preocupado com aquilo que posso dar do que com o que posso receber. Egoísmo é estar mais preocupado com o que eu posso receber do que com o que eu posso dar. Medo é estar mais preocupado com o que eu posso perder do que com o que eu posso dar. O amor ele dá. Eu recebo o meu senso de valor pelo meu pai, ele derrama amor, o amor dele transborda e o amor dele anula o medo, anula o egoísmo. O amor perfeito lança fora o medo. Então, se eu tô sentindo medo de perder, eu não fui aperfeiçoado no amor. E tem algo aqui que ele fala que, pra mim, define tudo. Quem vive pra agradar as pessoas, fica imaginando o que as pessoas pensarão dela. Agora, quem vive pra agradar a Deus, fica imaginando quais são as necessidades da pessoa. Tudo gira em torno do serviço. Não ser visto, serviço. Então, quando eu sei quem eu sou, eu vou olhar para o outro com amor, porque eu quero servi-lo. Eu quero ajudar ele a cumprir aquilo que ele tem que cumprir. Então, de alguma forma, eu quero ajudar. Agora, se eu sou uma pessoa egoísta, eu vou estar muito mais preocupado com o que o outro vai pensar de mim se eu fizer o que eu tô fazendo. Pois é, pessoal. Não é fácil. Não é fácil, a vida não é fácil. Não tá fácil pra ninguém, na é verdade. Antes de finalizar, eu gostaria de ler o que eu escrevi pro meu eu do futuro. Então, se algum dia eu me esquecer, agradar pessoas me transforma em termômetro. Alguém que reage, que se molda ao ambiente, que vive a partir do fora. Ter constância do meu valor me torna um termostato. Alguém que age a partir de dentro, que não negocia a própria essência e por isso influencia. Porque só pessoas que têm convicção não se deixam levar por reações do ambiente.
mas permanece como um termostato, mudando a temperatura do ambiente a partir do momento que abre a boca e influencia aquilo que já está consolidado no caráter, na parte que ninguém vê. Existe uma consequência clara na vida daquelas pessoas que escolhem não se importar tanto com a opinião alheia e mais com a opinião de Deus. O seu coração vai ser igual uma panela antiderrapante. Nada vai grudar ali, nada vai ficar. Da mesma forma como os comentários ruins não ficam, os elogios, o reconhecimento das pessoas, a supervalorização das pessoas, também não vai ficar. Não vai ficar no seu coração, porque o seu coração já entendeu qual é o senso de valor dele. Porque ele é filho, ele tem valor. Porque ele é imago Dei, criado à imagem e semelhança do Deus Criador, ele tem valor. Não se esqueça disso. Teu valor não tá baseado naquilo que você faz, tá baseado naquilo que você é. Eu já amo muito vocês. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado. E se ajudou, eu peço encarecidamente que deixe o seu like, que você se inscreva no canal, porque toda semana eu vou estar sendo intencional em publicar aqui aquilo que eu tô aprendendo, que tá me tornando um ser humano melhor a cada dia. E o meu objetivo com o canal é esse: dividir o meu conhecimento acerca daquilo que está me esticando como ser humano. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem.